missionária, mais uma vez, viu? Aleluias. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui nesse lugar. Você já sentiu a presença do Senhor? Aleluias. Deus está neste lugar. Ele veio nos visitar nesta noite. Oh, glórias. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você pode abrir no livro de Isaías, capítulo 38. Se a mídia puder colocar o meu fundo musical, amém. Aleluia, glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 38. Oh, glórias a ti, ó meu Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Pode levantar um pouquinho, irmãos, o fundo musical, amém. Pai querido, Senhor da glória, nós estamos aqui na tua casa nesta noite. Senhor, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de mais, precisamos de um toque do Senhor. Nós precisamos de um mover do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós nos reverenciamos a tua palavra, Senhor, pois há temor em nosso coração. Fala conosco nesta noite. Olha para esta pessoa que entrou aqui angustiada. Senhor, traga a tua paz. Olha para esta pessoa que entrou aqui necessitando de uma direção, Senhor Deus, da tua palavra. Fala com ela nesta noite, Senhor. Alguém que entrou aqui aflito, alguém que entrou aqui necessitado de paz, de renovo, é a tua casa, e a tua casa é chamada de casa de oração, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque queremos nos alimentar com a tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos que a tua palavra é poderosa para curar, é poderosa para abrir caminhos. Arebalabaxaia. É poderosa para transformar as nossas vidas. Ah, Senhor, está escrito que a tua palavra é como uma água que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. E por isso nesta noite, ó Deus, alebaxaia, fala conosco. Oh, quebranta o nosso coração, fala conosco. Ah, Senhor, nos dê uma direção, Espírito Santo. Ah, Senhor, que todo abatimento, todo desânimo, todo cansaço, toda fadiga espiritual, toda resistência espiritual nesta casa, oh Senhor, que caia por terra, Senhor. Que a tua palavra venha como uma flecha até atingir o nosso coração, ó meu Deus. Oh Espírito Santo, a tua palavra venha curar, a tua palavra venha prosperar o teu povo nesta noite. E toda a igreja diga amém, amém. Amém, povo de Deus, aleluia. Eu quero ministrar no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1. Veja, a palavra do Senhor diz: naqueles dias, Ezequias, ele ficou muito doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com inteireza de coração, e como eu tenho feito o que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração, e eu vi as suas lágrimas. Por isso eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e estas cidades da mão dos assírios. Eu defenderei esta cidade. Amém, povo de Deus? Irmão, abaixa um pouquinho.
encontrar um equilíbrio aí no fundo musical, amém? Só um pouquinho. Isso, amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra nesta noite à igreja. E o tema da minha palavra é o Deus que tem o poder de mudar o nosso destino. Você pode repetir comigo? O Deus que tem o poder de mudar o meu destino. Diga mais uma vez: o Deus que tem o poder de mudar o meu destino. Amém? A palavra de Deus diz que Ezequias, ele ficou muito doente. Algo aconteceu na vida de Ezequias. Uma intempérie. Se humilhou na presença do Senhor, porque Ezequias conhecia Deus e sabia que o Deus que ele servia é um Deus que é capaz de mudar o destino de alguém. Ana mesmo disse: ele levanta do pó, do montoro necessitado e faz com que se assente com os príncipes da terra. Se há alguém aqui que anseia que Deus mude o seu destino, que Deus mude a sua história, que Deus mude o seu futuro, eu quero te dizer: coloca a tua cara na parede, coloca a tua boca no pó, porque Deus é poderoso para mudar a nossa história. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Ou será que isso pode entrar na sua mente? Que Ele é poderoso de tirar você do pó, da dívida, da enfermidade, da solidão e colocar você assentado. Olha o nível. Colocar você assentado com os príncipes da terra. Não há limite para esse Deus. Não há limite para quem crê. Talvez você está se conformando com um decreto que te limita, com um decreto que te para. Eu venho como profeta de Deus liberar essa palavra para você. Ele pode te levantar. Ele pode te levantar do pó, do montoro. Ele pode te levantar e colocar você junto com as pessoas importantes da terra. Ele não falou do seu bairro. Ele não falou da sua cidade, não. Ele falou da terra. Oh, Ele pode. Diga comigo: Ele pode. Ezequias conhecia esse Deus. Ezequias, no seu coração, ele conhecia esse Deus. E por isso ele se humilhou. Ele se humilhou na presença de Deus. Irmãos, o que Deus pode mudar na nossa vida se nós nos humilharmos? O que Deus pode mudar na nossa vida se nós nos humilharmos? Se humilharmos para Deus, se nos humilharmos para a nossa família, se nos humilharmos, Senhor, diante das pessoas, o que Deus pode mudar na nossa vida? Quantas coisas vêm na nossa vida só porque Deus quer nos humilhar, irmãos. Ezequias se humilhou e a palavra de Deus diz que ele orou. Ei, eu não posso deixar de falar dessa ferramenta. Parece ser redundante, mas a oração pode mudar o seu destino. Se você cresce, você acordaria orando. Você pararia para orar ao meio-dia, você iria orar na madrugada. Se você cresce que a oração pudesse mudar o seu destino, tirar você dessa depressão, tirar você dessa angústia, tirar você da escassez, da solidão. Se a minha igreja cresce. O Senhor me diz
disse: filha, assim a minha igreja cresce, que a oração pode mudar o destino de uma pessoa, de um filho, de uma família. Ei, a oração mudou o destino de um país. A Bíblia diz que Samuel orou, e enquanto Samuel orou, Israel viveu em paz. Olha para esses países que estão à nossas voltas, irmãos. Está despencando a economia. Um dia desse a Argentina vinha para o Brasil gastar dólar. Se você orar, Deus vai mostrar o futuro para você. Está na cara que nós estamos na beira para ser o próximo país. Venezuela está caindo. Todos os países da América do Sul. Está na cara que nós estamos para ser o próximo. Abre o olho, povo de Deus. Deus quer revelar o futuro. Mas o Senhor disse: o meu povo orar. Se o meu povo orar, eu vou mudar a história da nação. Eu vou mudar a história da tua casa. Eu vou mudar a história da tua família. Eu vou mudar a tua história. Oh, a oração. Se o meu povo cresce, filha, no poder da oração para mudar destinos. Filha, se o meu povo cresce. Ei, Ezequias orou. Ezequias orou, irmãos. Ezequias orou. Ezequias orou. Ei, começa, renova a sua vida de oração. Começa, volta a orar. Busca uma vida de oração. Desce na oração, na presença de Deus. Volta a fazer aquele quarto, aquele canto, aquele lugar de oração. Aleluia. Oh, volta a clamar ao Senhor. Volta a orar ao Senhor. A terceira coisa que Ezequias fez. O que Ezequias queria? Chamar a atenção de Deus. Ezequias queria chamar a atenção de Deus para ele. A Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou abundantemente. Aqui está a terceira atitude de Ezequias: quebrantamento. Como Deus gosta de um coração quebrantado. Como Deus tem saudade de ver a igreja chorando. Como Deus tem saudade de ver as lágrimas descendo. Muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos, com o intuito de Deus nos quebrantar. Mas que a nossa oração seja: Deus, o Senhor não precisa, Senhor, derrubar tudo para me chorar. Eu quero chorar hoje. Eu quero me quebrantar hoje. Eu quero me derramar hoje na tua presença. Olha o louvor que o irmão louvou. Aleluia. A minha oração tem sido um deserto. Acabou as lágrimas. Eu não choro mais. Eu não choro mais pela minha família. Eu não choro mais pelos perdidos. Eu não choro mais pelas almas. Oh, será que as nossas orações têm sido um deserto? Será que o nosso quebrantamento passou, irmãos? Ezequias se quebrantou. Quer mudar o seu destino? Quer uma nova história para você? Começa a chorar na presença de Deus. Começa a gritar na presença de Deus. Começa a gemer. A palavra do Senhor Deus diz que Jesus, ele sobe naquele monte e ele diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Não ache normal. Se as suas lágrimas cessaram, não ache normal. Algo está errado com a sua vida espiritual. Se você não se quebranta mais, se você não chora, se as lágrimas não descem, gostoso. Irmão, não tem oração mais gostosa do que aquela oração com lágrimas. E quando a gente fala de quebrantamento, irmãos, a gente fala na capacidade de colocar para fora as angústias da nossa alma. Adoecemos porque guardamos angústias dentro de nós, guardamos aflição, guardamos traumas. Mas quando nós começamos a buscar, a falar: Senhor,
me ajude a me quebrantar em tua presença. Um dia difícil, você vai lá e chora na presença de Deus e sai para fora aquela angústia, sai para fora aquele peso, sai para fora aquela ansiedade. Quebrantamento é cura para a alma, quebrantamento é leveza na nossa vida. Quebrantamento, primeiro em nós, para depois em Deus. Primeiro em nós, irmãos. Quantas pessoas infartam, quantas pessoas passam a semana toda oprimida, porque não estão se quebrantando, porque não estão conseguindo colocar para fora aquele peso, aquela angústia, aquela coisa. E Deus está dizendo: começa a derramar para fora, começa a se quebrantar. A palavra quebrantamento é quando eu me quebro diante do Senhor. Por que eu me quebro? Porque eu quero colocar para fora o que está dentro de mim. Eu quero colocar para fora aquilo que está pesando. Eu quero colocar para fora aquilo que está me agoniando. Como o mundo tem arrumado coisas para nos tirar do quebrantamento. Eu estou ansioso, eu vou comer algo, eu vou beber algo, eu vou para a casa de um irmão, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer tantas coisas. Mas quando eu estou angustiado, ei, povo de Deus, na hora da angústia, na hora do peso, da opressão, o quebrantamento é uma arma poderosa. A Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. O quebrantamento tem o poder de você colocar a amargura para fora. A amargura que te adoece, a amargura que tira a beleza da vida, a amargura que tira a graça, a amargura que destrói o seu casamento, a amargura que tira a beleza do teu trabalho, a amargura que vem como um fel dentro da gente. A Bíblia diz que Ana chorou, que ela se quebrantava diante do Senhor. Ela se quebrantava, ela colocava toda a sua amargura para fora, irmãos. Aleluia. Deus está mandando eu dizer para uma mulher aqui casada: se quebranta na minha presença. Tem aumentado a amargura aí dentro de você em relação à sua aliança matrimonial. Mas o Senhor está dizendo para você, mulher: chora na minha presença, se quebranta, coloca essa amargura para fora, e eu vou derramar a minha doçura sobre você. Eu vou derramar a minha doçura, eu vou derramar o meu alívio, e você vai conseguir amar esse homem do jeito que ele é, e você vai conseguir amar a sua casa, amar a sua família, filha, porque eu vou derramar doçura. Quando nós nos quebrantamos, nós colocamos a amargura para fora, e Deus vem com a doçura. Deus derrama uma doçura, Deus derrama graça, Deus derrama graça para amar o próximo, Deus derrama graça para amarmos nossa família, Deus derrama graça para amarmos o nosso trabalho. Deus derrama graça, aleluia. E a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Irmãos, quando nós estamos olhando o texto, qual a impressão que dá? Isaías foi lá, deu a notícia para ele, foi embora. Ele virou o rosto para a parede, chorou. Meia hora Isaías voltou e já deu o alívio. Foi assim, irmãos? Não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Eu gostaria que a mídia pegasse para mim no capítulo 38, a partir do versículo 13. Não foi assim que aconteceu. Veja bem, o versículo 13 e 14 do mesmo capítulo, Ezequias dá o detalhe, porque às vezes a Bíblia não dá o detalhe. Olha: esperei pacientemente até o alvorecer. O alvorecer é o clarear espiritual. O que a palavra de Deus está dizendo? Que ele permaneceu em quebrantamento, ele permaneceu em oração, ele permaneceu em humilhação, até que o céu clareasse para ele,
até que o céu iluminasse a vida dele, o caminho dele. Ele esperou ali, ele permaneceu. Ei, igreja, a tua vitória está em permanecer. A tua vitória está em permanecer na postura de quebrantamento diante do Senhor. Muitas vezes, irmãos, o tempo passa e a sua vida no céu está escuro. Ei, escuta. No meu tempo de enfermidade, alguém chegava para mim e falava assim: não, missionária, não preocupa não, você já está curada. Isso é uma fé irresponsável, isso é uma fé infantil. O mundo espiritual não trabalha assim. Não trabalha com você acreditar em Papai Noel, acreditar que está curada, não. O mundo espiritual trabalha quando você permanece na posição, até o céu clarear, alvorecer. Quando você permanece clamando, quando você permanece quebrantando, jejuando, chorando, se derramando. Enquanto o céu não clarear, você não sai da posição. Aleluia, porque o céu vai dar um sinal. O céu vai dar um sinal. O céu vai te dar um sinal. Quando a coisa começar a mudar, haverá um sinal do céu. Pode voltar para mim o texto, meu querido. Pode deixar aqui. Então a Bíblia diz que ele esperou pacientemente até o alvorecer. Mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Veja, Ezequias está contando aqui que foi um processo de dia e noite. E foi um processo onde Deus quebrava ele. Porque ele é o quem? Ele é o oleiro. Ele é o oleiro que nos quebra. Ele é o oleiro que nos quebra. Então, como que Ezequias se sentia? Como um leão estivesse quebrando ele. Mas mesmo assim, ele continuava como? Ele continuava na mesma posição. Versículo 14, irmãos. Gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, venha em meu auxílio. Percebe a angústia, percebe a resistência, percebe a guerra espiritual que este homem está passando para ter uma mudança no seu destino. A palavra de Deus diz que ele entrou em pranto, ele entrou em agonia, ele entrou em desespero. Ele diz que ele gritou. Ele gritou, sabe aquele momento que você entra no seu quarto, que você espera que ninguém esteja ali, e você precisa colocar para fora com eficiência, precisa gritar para que o céu te ouça. Eu gemi, momentos de grito, momentos de gemidos. A vida espiritual é assim, momentos que você grita, há momentos que você geme na presença de Deus, como uma pomba cheirosa. Mas para onde que ele estava olhando? Ele estava olhando para o seu corpo enfermo? Ele estava olhando para o cenário? Ele estava olhando, para onde que ele estava olhando? Ele estava olhando para o alto, ele estava olhando para os céus. Os olhos deles estavam fitos no Todo-Poderoso, os olhos dele estavam fitos no Deus eterno, naquele que tudo pode, porque está escrito: olhai para ele e sereis iluminado. No meio daquela escuridão, a luz vinha da face do Senhor. Ele olhava para o céu. Ei, igreja, tira o olho do cenário, tira o olho desse casamento falido, dessa empresa que te paga mal, tira o olho dessa vida de solidão, tira o olho, olha para o céu, olha para o céu. É como Elias orava e falava para o rapaz: vai lá, olha para o céu. Orava e falava para o menino: vai lá, olha para o céu. É porque a movimentação vem do céu, é do alto, é do alto, é do alto. Se você olhar para a sua carne, se você olhar para o cenário, se você olhar para a situação, você para, você esmorece. Mas se você olhar para o céu te alimenta, o céu te favorece, o céu te direciona. Oh glória!
Deus está falando com alguém aqui, porque você só olha para volta, você só olha a situação, olha para o céu, até as suas orações vão mudar, até as suas orações serão orações de quebrantamento na presença de Deus. Coloca o texto para mim, por favor. A Bíblia diz que o quê? Enfraqueceram os meus olhos. Enfraqueceram-se os meus olhos, versículo 14, aleluia. Não sei se eles perderam a conexão, não sei. Enfraqueceram-se os meus olhos. O que isso quer dizer? Enfraqueceram os meus olhos. Isso quer dizer que ele passou tempo, há um período de tempo. Há um período de tempo, se você quer mudar a sua história, o seu destino, você precisa de insistir, você precisa de persistir, você precisa de ir além das suas forças, você precisa de ir além das suas forças. O céu está te observando, está vendo até onde você vai. E Ezequias contando, isso aqui ele está contando depois dele curado. Ele foi na casa do Senhor e ele começou a relatar a experiência dele. Ele disse: olha gente, eu clamei, eu chorei, eu olhei para o céu, até que eu senti os meus olhos se enfraquecendo. Então eu disse ao Senhor: estou aflito ao Senhor, venha ao meu auxílio. Ele orava porque ele esperava o Senhor vir até ele esperava o Senhor vir até a sua presença. Não importa se você está se sentindo fraco, não importa se você olha para as suas forças, porque a palavra de Deus diz: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. A palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Talvez o inimigo diga para você: você não tem estrutura para isso aqui, você não tem condição para isso, você não tem força para isso, é melhor desistir logo. É melhor entrar numa fé inocente, dizendo: não, já está tudo bem, ele já me curou. E você está morrendo a cada dia, sua vida está mais embaraçada a cada dia, o casamento está acabando. Deus está falando de casamento para alguém, ou aqui desde a hora do pastor, eu não sei quem que é, mas é bom você ficar alerta, porque Deus está falando com você. E ele conta para o Senhor como ele está se sentindo: eu estou aflito, Senhor, eu estou sem força, eu estou sem expectativa. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. O nosso Deus é um Deus que se interessa em saber como estamos. O nosso Deus é um Deus psicólogo. Ele quer ouvir a gente falar. Ele quer ouvir a gente falar como a gente está se sentindo. Como é bom quando contamos para alguém que se importa. Deus se importa. Deus se importa como você se sentiu hoje, como você está se sentindo, porque ninguém sabe como você está se sentindo a não ser você mesmo. Ninguém sabe como você está se sentindo a não ser você mesmo e o Espírito Santo que habita dentro de você. Talvez você entrou aqui sorrindo, você entrou aqui abraçando as pessoas, você entrou aqui e a gente está olhando para você e parece que você está pleno, você está maravilhado, que está tudo bem, mas a sua alma está gritando aí de dentro de você. Talvez você esteja aflito, angustiado, talvez você esteja oprimido. Irmãos, nos casos de suicídio, é muito difícil a família descobrir: mas fulana veio na festa, brincou, dançou, pulou, mas só o Senhor sabia como estava aquele coração e aquela vida. Ei, você pode falar para o Senhor como você se sente. Ezequias falou: Senhor, eu estou aflito. Porque, irmãos, fé não é mostrar que você... que eu estou acreditando e está tudo bem. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Fé é quando você se rasga diante do Senhor, quando você expõe para o Senhor a sua aflição. E o texto diz: Senhor, eu estou aflito, vem ao meu auxílio. Então o processo foi um processo um pouco mais longo do que aquilo que a gente imaginava, que é só botar a cara na parede,
fazer uma oração em beleza. Não, eu preciso perseverar, eu preciso continuar, eu preciso permanecer, eu preciso permanecer na posição. Deus está falando para alguém aqui: não saia da posição que eu te coloquei, ainda que seja posição de choro, de quebrantamento, não saia desta posição. Veja, aí a palavra do Senhor diz que no versículo 5, no versículo 4, então a palavra do Senhor veio a Isaías. Quem é a palavra do Senhor? Jesus. Jesus veio a Isaías. Onde tiver a palavra do Senhor, você pode mudar e colocar Jesus com toda segurança. Então, Jesus veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Jesus deixa bem claro que a ação dele é em resposta a uma atitude de Ezequias. Diga comigo, não é automático. Eu preciso me posicionar. Diga, eu preciso me posicionar. Então, Jesus disse: olha, diga para Ezequias: eu ouvi esse clamor, esse choro de pomba, esse grito. Eu estava ouvindo. Deus está falando para alguém aqui: eu estou ouvindo o teu choro, eu estou ouvindo o teu grito, eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo o teu pedido de ajuda, eu estou ouvindo, filha, eu estou ouvindo, filho. Não são palavras lançadas ao vento, não. O Todo-Poderoso está ouvindo. Deus está me mostrando alguém dentro de um carro clamando, clamando. E Deus está dizendo para você: eu estou ouvindo quando você está dentro daquele carro, clamando a minha presença. Eu estou te ouvindo. Ou acalenta a pessoa que está do teu lado, diga para ela. Talvez ela não conheça, ela ainda não fixou. Diga: Deus está te ouvindo. Diga: meu irmão, minha irmã, Deus está te ouvindo. Diga: continue. Diga: continue no propósito. Diga: continue no seu propósito, porque o Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, a igreja. Oh, aleluia. E ele disse: eu vi as suas lágrimas. Cara, Ezequias com a cara na parede, igual criança quando a professora põe de castigo. E os olhos do Senhor dentro daquele quarto, vendo. Eu vi as suas lágrimas. Deus vai quebrantar pessoas aqui. Deus vai começar a ver as suas lágrimas. Deus tem saudade de ver as suas lágrimas descendo. Aquela oração molhada que você fazia para Ele naquela época. Até você tem saudade daquilo. E a Bíblia diz que aí Deus muda o decreto. Jesus muda decreto. Diga comigo: Jesus muda decreto. Jesus muda decreto. Jesus muda decreto, igreja. Eu não sei qual o decreto que está sobre a tua vida. Jesus muda decreto de morte, muda decreto de doença, muda decreto de solidão, muda decreto de escassez. Jesus muda decreto. Esse era o maior problema de Esther. Esther tinha que falar com o rei para ele mudar um decreto. Mas Esther sabia que o rei de Persas e Medas, Artaxerxes, Artaxerxes era o pai dele. Ele não tinha o poder para mudar aquele decreto. Esther sabia que ele não tinha o poder. E ele mesmo fala para Esther: Esther, os decretos assinados pelos persas e medos são irrevogáveis. Essa era a angústia de Esther. Ela sabia. Quando Mardoqueu falou: vai falar com o rei para ele mudar o decreto, Esther sabia
que estava fora do alcance daquele homem mudar decreto. Ei, médico não muda decreto. Presidente não vai mudar decreto na sua vida. Homens não vão mudar decreto na sua vida. É por isso que antes de ir falar com o rei, Esther vai na presença daquele que muda decreto, porque ela conhecia aquele que muda decreto, porque ele já havia mudado o decreto do seu povo lá atrás. Ele mudou o decreto do rei de Faraó, tirando eles do Egito, da escravidão. Ele mudou um decreto e ele falou: vocês entrarão numa terra que mana leite e mel. E o decreto foi mudado. É por isso que ela falou: ei, eu vou descer na presença daquele que tem o poder de mudar decretos. Oh, Jesus muda decreto. Eu não sei qual o decreto que está sobre a sua família, sobre os seus filhos. Decreto da prostituição, decreto da droga, decreto da miséria, da falência. Eu não sei, Faraó está lá assinando um decreto todo dia. Oh, mas existe um Deus no céu. Oh, aproximai-vos confiadamente do trono da graça, para que no tempo oportuno recebeis socorro e graça da parte do Senhor. Aproxima da sala do trono, porque esse decreto vai ser mudado. Não se acostuma a viver debaixo de decreto de Faraó. Deus, Jesus muda decreto. O Senhor disse ao meu quarto nesta tarde: diga à minha igreja missionária, eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, eu mudo decretos. Aleluia. Ele mudou o decreto. Vai morrer não. Ele muda até os próprios decretos que ele mesmo fez. A Bíblia diz que ele começou a contar para o profeta o que ele ia fazer com Israel. O profeta abaixava e falava: Senhor, não faça isso, tenha misericórdia. Ele falava assim: eu vou destruir Israel com um exército de gafanhoto, não vai ficar nada. O profeta abaixava e dizia: Senhor, não faça isso, tenha misericórdia. Eu esqueci o nome do profeta. Ele olhava e falava assim: me arrependi, não vou fazer. Porque ele se move em íntima compaixão. Ele se move em íntima compaixão por aquele que se quebranta, por aquele que crê, por aquele que confia a ele a sua história, o seu destino. Ele se move com íntima compaixão por aquele que não permite que o homem dê a última palavra, por aquele que o honra sempre com a última palavra em sua vida. Ele se move em íntima. Eu me moverei em íntima compaixão pela tua vida, pela tua casa, ouviu, filha minha? Eu me moverei em íntima compaixão e mudarei decretos. Aleluia. E aí ele fala: ó, eu vou acrescentar 15 anos de vida, eu vou livrar você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Ele amplia, ainda abençoa. Irmãos, quando nós vamos na presença do Senhor para mudar nosso destino, Deus nunca muda só o nosso, muda da nossa casa, da nossa família. Deus não se limita só a nós, porque Ele derrama. Você está pedindo para Ele mudar um decreto na sua vida, e Ele vem abençoar você, sua casa, seu bairro, sua cidade, sua família, sua parentela. Porque Ele não sabe pingar gota, irmãos. Ele vai de balde. Ele vai abençoando, abençoando. Oh, diga para a pessoa que está do teu lado, diga: Deus vai abençoar você, e vai derramar, e vai alcançar a sua família, a sua casa. Diga: vai alcançar até a sua parentela, o seu bairro. Diga: vai alcançar o seu bairro e a sua cidade. Bom, ele mudou o decreto. Isaías está alegre, está feliz, ele dá um sinal. Aí ele vai para o templo orar.
Veja no versículo 9. Coloca o versículo 9 para mim, irmão da mídia. Versículo 9 do capítulo 38. Aleluia. Versículo 9 do capítulo 38. Será que estão ouvindo lá, pastor? 9. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte, o próximo. Não, a minha versão está diferente. Ele começa a escrever. Vamos nessa versão. Ele começa a escrever. Naquilo que ele escreve, pode ficar no 9 mesmo. Naquilo que ele escreve, ele começa a falar, irmãos, o que ele aprendeu. Porque, irmãos, todo o processo tem um propósito. Tudo que nós passamos na vida tem uma lição. Tem um propósito. E Ezequias, ele começa a deixar registrado o que ele aprendeu com essa experiência de ter o seu destino mudado. De um decreto que não era nem de Faraó, nem do rei da Babilônia, de um decreto que era do próprio Deus. Então, irmãos, essa experiência, ela é muito preciosa para nós. Porque nós não precisamos passar por isso que Ezequias passou para aprendermos. Nós podemos aprender com a experiência de Ezequias. Eu quero falar a primeira coisa que Ezequias aprendeu no versículo 15. Mídia, no capítulo 38, versículo 15. Aqui está a primeira coisa que ele diz que ele aprendeu. NVI, versículo 15. Aleluia. Capítulo 38, versículo 15. Mas que posso dizer? Ele falou comigo. Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. O que ele aprendeu? A humildade. Ezequias aprendeu a humildade. Com a experiência que ele teve, ele aprendeu a andar humilde. Isso não é algo fácil para um rei. Isso não é algo fácil para quem tem tudo na vida. Isso não é algo fácil para nós. Mas ele disse, olha, por causa desta aflição da minha alma, por causa dessa experiência que eu tive, eu aprendi a andar humildemente. Se nós não tiramos lição das experiências que temos com Deus, nós teremos que repetir a experiência, repetir a experiência, repetir a experiência, até a gente processar a lição. Talvez seja por isso que tem pessoas que estão andando em ciclo de derrota, em ciclo de fracasso, em ciclo de dores, porque passa, mas nunca registra o que aprendeu com a experiência. Então, Ezequias está dizendo, olha, eu aprendi a andar humildemente em toda a minha vida com essa experiência que eu tive. Essa foi a primeira coisa que Ezequias aprendeu. Agora nós vamos para a segunda coisa, no versículo 17. Por favor, capítulo 38, para finalizar. Capítulo 38, olha o que a palavra de Deus diz, olha o que ele aprendeu. Foi para o meu benefício que tanto eu sofri. Meu Deus, que lição maravilhosa. Quando você aprende que tantas coisas boas, ruins, que acontecem na sua vida, é para o seu benefício. É Deus cooperando com a sua vida. Ei, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Ezequias diz, olha, foi para o meu benefício. Versão Almeida 21, foi para o meu bem que eu passei por tudo isso. Quando você não questiona, quando você não indaga, quando você não pergunta, quando você não fala por que isso comigo e com os outros não. Quando você sai dessa posição e você passa para outra posição dizendo, Senhor,
foi para o meu bem. Salmista no Salmo 119, foi bom eu ter sido afligido, para que eu pudesse me alinhar à tua poderosa palavra. Isso é maturidade espiritual. Quando as coisas que não saíram do jeito que a gente queria, deixa de ser troféu na mão de Satanás, onde ele esfrega na sua cara todo dia, dizendo que você é um derrotado, um fracassado. Quando muda, sabe quando muda? Quando ele vai esfregar aquele troféu dele, ele se fala para isso aí que eu passei foi por meu bem, foi meu Deus alinhando a minha vida, foi meu Deus trabalhando na minha vida. Oh, quando você entende isso, Satanás não esfrega mais nada, os traumas, não tem mais trauma. Porque você consegue entender que a sua trajetória de vida, ela vai se encaixando, tantas coisas boas quanto os ruins, vai se encaixando numa história linda que Deus escreveu para você. Aleluia. Olha que o texto continua: com o teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então a terceira coisa que Ezequias aprendeu é que esse processo de experiência com Deus trouxe o quê? Santidade. 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 Lançaste para trás os meus pecados. Eu passei por tudo isso e o Senhor estava fazendo o quê? Ele estava me purificando. Alguém certa vez me disse: missionária, você está enferma, nós vamos orar, essa enfermidade vai acabar, porque é o diabo, é isso e aquilo. Eu falei: não, esse processo é de santidade. Deus está me purificando. Ele me falou lá dentro do meu quarto: eu estou te purificando, eu estou te limpando, te purificando. Ezequias aprendeu isso. Eu tive essa experiência, eu tive o meu destino mudado, mas essas três coisas que eu aprendi na minha vida, elas são preciosas. Ei, eu quero te dizer que esse Ezequias aqui não é mais aquele Ezequias, é outro homem, vamos ficar de pé, igreja, é outro homem, esse Ezequias aqui é outro homem, aleluia, oh glória. É um homem maduro, é um homem experiente, é um homem humilde, é um homem que entende as intempéries da vida. Eu queria convidar o louvor. É um homem santo, é um homem mais santo. Oh glórias. Processo de enfermidade é de purificação, santificação. Processo de luto é de purificação, é de santificação. Processos no casamento é de santificação. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Deus matou 2 coelhos. Deus mudou o destino de Ezequias. E mudou Ezequias. Porque para você viver um destino diferente, novo, você tem que ser uma pessoa diferente e nova. Está entendendo? Quando você perde um destino novo, diferente para Deus, porque esse destino que você está tendo, essa vida que você está tendo, é resultado daquilo que você é. Até aquilo que você é até hoje. Não está bom? Então fala: Deus, muda meu destino. E deixa Deus mudar você. Ele muda você, uma nova pessoa, para um novo destino, para uma nova história, para um novo futuro. Aleluia. Pode tocar, irmãos. Me ajudem, louvor. Alabaxaia. Arianda alabassuri, andarabaxaia. É uma nova história para uma nova pessoa. É uma nova história para um novo homem, para uma nova mulher. É um homem mais humilde, é uma mulher mais humilde. Orabaxui, andarabaçu, é um homem mais santo, uma mulher mais santa. Orebalabaxaia. É para um homem que entende da vida, ou que sabe que tudo coopera para o bem. Arabaxaia, oh glória. Uma mulher que entende que apesar de estar na adversidade, isso está cooperando para o nosso bem, aleluia. E é por isso que eu quero chamar você aqui na frente nesta noite.
Eu quero chamar você. Eu quero chamar você que não está satisfeito. A primeira chamada que eu quero fazer é você que não está satisfeito. Eu quero uma história diferente, missionária. Eu sinto dentro de mim, missionária, que Deus tem algo diferente para minha casa e para minha vida, mas eu não consigo romper, eu não consigo chegar nesse algo, nesse destino. Eu quero chamar você aqui na frente do altar. Eu quero chamar você que está passando por enfermidade, que está passando por aflição, que está passando por uma situação muito difícil, e você precisa, você quer clamar aqui no altar, você precisa de uma mudança de decreto. Eu quero chamar você aqui na frente, você que precisa de uma mudança de decreto. Há um decreto, há algo sobre a minha vida, é algo que me prende, que me amarra, missionária. Eu preciso que Deus muda o meu decreto. É noite de mudança de decreto. O Espírito Santo está aqui. E como Ezequias, você pode gemer como a pomba. Você pode gritar nesta noite, dizendo: ó Deus, muda a minha história, muda o meu destino, Senhor. Adore ao Senhor.